E aí, povo abençoado? Imagine você entrando em um subúrbio de Nova York nos anos 50 para evangelizar e pregar o amor de Cristo para as pessoas marginalizadas e gangues. Em dado momento, você se encontra cara a cara com o líder de uma violenta gangue. O que você faria? E se fosse confundido como um marginal ou membro de gangue? Continuaria pregando? Neste vídeo iremos falar sobre um homem que vivenciou isso em seu ministério, ganhando para Cristo um líder de uma perigosa gangue de Nova York. Ele também é o fundador do Teen Challenge, aqui no Brasil conhecido como Desafio Jovem. O vídeo de hoje é sobre o pastor David Wilkerson. David Wilkerson nasceu em 19 de maio de 1931, na cidade de Hammond, condado de Lake, estado da Indiana, nos Estados Unidos. Os seus pais eram pentecostais e viviam num lar cheio de bíblias e orações. O seu avô, Jay Wilkerson, e o seu pai, Kent N. Wilkerson, eram evangelistas e exerceram forte influência na vida do pequeno David. Depois que findou os estudos na escola secundária, ingressou no Central Bible College vinculado à Assembleia de Deus, na cidade de Springfield, no estado do Missouri. Ele iniciou seu ministério com 14 anos ministrando diversos sermões. Em 1953, com 22 anos, casou com Gwen Wilkerson, que já conhecia desde a sua adolescência. O casal partilhou a vida comum durante 58 anos. Da união matrimonial nasceram os filhos, Debbie, Bonnie, Greg e Gary. Depois de casados, David Wilkerson pastoreou diversas igrejas locais nos distritos de Scottsdale e Phillipsburg, no estado da Pensilvânia. Em 1959, enquanto pastoreava uma Assembleia de Deus, foi impactado com uma matéria veiculada pela revista Life acerca de menores infratores integrantes da gangue Dragões, na cidade de Nova York. Por ter crescido em regiões tranquilas dos Estados Unidos, aquela matéria jornalística parecia inacreditável. Ficou revoltado com os assassinatos cometidos pela gangue. O seu coração ficou cheio de encargo por aqueles jovens. Desejava ardentemente apresentar o Evangelho de Cristo e resgatar a sociedade nova-iorquina. Para ele, Nova York era uma desconhecida, exceto por algumas visitas à Estátua da Liberdade. Desconhecia as características do público jovem. Os receios eram muitos, mas o chamado celeste para empreitar uma obra cristã no coração de Nova York era muito consistente. Ele começou seu ministério em meados de 1958, pregando para pessoas marginalizadas nos subúrbios de Nova York, e teve grande sucesso principalmente após a conversão de Nick Cruz, que era um chefe de uma temida gangue local. O seu livro autobiográfico, A Cruz e o Punhal, conta exatamente esse período de sua vida que durou 5 anos. O jovem pastor realizou vários cultos ao ar livre, ministrando boas novas ao público jovem. O Teen Challenge, o Desafio Jovem, foi fundado em 1960. Wilkerson alcançou projeção nacional nos Estados Unidos em 1963, depois da publicação do livro A Cruz e o Punhal. Este livro retrata o início do seu ministério nas ruas violentas de Nova York. Conta também sobre a conversão de Nick Cruz, que era um chefe de uma temida gangue local, o Mau Maus. Atualmente é considerado best-seller, com mais de 50 milhões de cópias publicadas em mais de 30 idiomas. Foi considerado um dos 100 livros cristãos mais importantes do século XX. A revista Christianity Today incluiu o livro A Cruz e o Punhal entre os 50 melhores livros para a formação do leitor evangélico. O livro virou filme em Hollywood, registrando 50 milhões de espectadores e contou com a trilha sonora de Ralph Carmichael. As filmagens foram fiscalizadas diretamente por David Wilkerson. O ator que interpretou o pastor Wilkerson, Pat Boone, foi aceito depois de muitas orações e entrevistas. E Nick Cruz foi interpretado por Eric Estrada. Muitos estudiosos, críticos e historiadores consideram que o livro A Cruz e o Punhal alterou a evangelização do mundo ocidental, inspirando muitos cristãos a testemunharem a sua fé. O movimento católico carismático e o evangelicalismo pentecostal foram muito influenciados pelo best-seller. Em 1967, David Wilkerson iniciou Youth Crusades, Cruzadas Juvenis, direcionado aos adolescentes de classe média, que viviam aborrecidos e inquietos em busca de drogas, da violência e da anarquia. Muitos jovens cristãos demonstraram entusiasmo e consagração ao serviço cristocêntrico de evangelização. O Ministério Teen Challenge, Desafio Jovem, alcançou jovens e adultos em todo o mundo. O impacto mundial do ministério é alvo de pesquisas e documentários, e os seus resultados são impactantes. O desafio jovem é o maior,
mais antigo e bem-sucedido programa de recuperação antidrogas, alcançando mais de 170 centros de atendimento nos Estados Unidos e 250 em todo o mundo. Em 1986 surgiu o encargo pela Times Square Church, Igreja Times Square, que foi inaugurada em 1987. Durante décadas de serviço cristão, o ministério de David Wilkerson foi caracterizado pelo cristocentrismo no ensino, na pregação e na escrita. O seu trabalho foi citado publicamente pelo presidente dos Estados Unidos, George Walker Bush, como um verdadeiro exemplo. O seu ministério possuía fortes características de advertência. Anunciou aos Estados Unidos que eles enfrentariam uma grave recessão econômica mundial. Alertou sobre a implantação do Sistema Mundial Monetário Unificado. Profetizou em 1974 sobre o crescimento, nos nossos dias, do ocultismo, homossexualismo, inclusive nos ambientes eclesiásticos. Rebelião intensificada e generalizada dentre os jovens. Intensificação de perseguição contra os cristãos em diversos países. Surgimento de uma grande igreja ecumênica mundial e o despertar espiritual atrás das cortinas de ferro, União Soviética, e a cortina de bambu, China. David Wilkerson também destacou o aumento da violência, resultado do materialismo e consumismo. Empenhou energia para denunciar o estado lamentável do cristianismo, principalmente nos países ocidentais. Fundamentado na Bíblia, criticou e combateu a teologia da prosperidade, identificando muitos enganos doutrinários nesse movimento, alguns suficientemente graves para colocar esses seguidores em posição prejudicial perante Deus. Denunciou pastores que deixaram de pregar a cruz, a santidade, o pecado e o juízo. Proclamava: Evangelho diluído não é Evangelho de Cristo. Afirmava que o cristianismo na Ásia e na África desfrutaria de vigor e pureza, enquanto no Ocidente estaria enfermo pelo materialismo e consumismo. David Wilkerson faleceu aos 79 anos. Sofreu um acidente de carro no Texas na tarde de quarta-feira, 27 de abril de 2011. Sua esposa, Gwen Wilkerson, faleceu aos 81 anos, em 2012, pouco tempo depois da morte de seu marido. O casal Wilkerson deixou 4 filhos, 10 netos e 2 bisnetos. O legado do pastor David Wilkerson permanece através do Teen Challenge, Desafio Jovem, e da Times Square Church, Igreja Times Square, além dos inúmeros livros de sua autoria e vídeos de pregações, que influencia cristãos de várias denominações em todo o mundo. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, e que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like sincero, se inscreva no canal e compartilhe, porque isso nos ajuda muito. E a todos vocês o meu muito obrigado e até a próxima.